Há um desgaste que não aparece no espelho. Você acorda, mas já sente como se estivesse atrasado para algo que nem sabe o que é. Não é falta de sono, não é excesso de tarefas. É outra coisa. É a pressão constante de não poder falhar, nem por um segundo. Como se sua vida estivesse sendo observada o tempo todo. Como se cada decisão precisasse ser aprovada antes mesmo de existir. E sem perceber, você começa a editar a si mesmo. Corta partes, ajusta comportamentos, reformula palavras. Até que um dia, já não sabe mais o que é natural e o que foi ensaiado. E aqui está o ponto que muda tudo. Talvez você não esteja cansado da vida, mas da tentativa contínua de controlar como ela deve acontecer. Existe um momento raro. Ele não vem com aviso, não vem com clareza. Ele vem com exaustão. Uma exaustão diferente, não do corpo, mas da alma de tentar sustentar expectativas que nunca param. É quando você percebe que está tentando antecipar reações, evitar desconfortos, garantir aceitação em um território onde nada disso pode ser garantido. E então, pela primeira vez, você para de lutar contra o invisível e algo dentro de você cede. Pensadores como Michel de Montaigne perceberam algo desconfortável, mas libertador. A maior parte do sofrimento humano não nasce da realidade, mas da tentativa de domesticá-la. Você tenta controlar o olhar do outro, tenta prever o futuro, tenta evitar erros que ainda nem existem, e nisso, perde o presente. Marco Aurélio descreveu isso de forma simples. Há uma divisão clara na vida. O que depende de você e o que nunca dependeu. Mas a maioria insiste em viver misturando os dois. E paga caro por isso. Porque quanto mais você tenta dominar o que está fora, mais perde domínio sobre si. E existe algo ainda mais sutil, mais perigoso, que sustenta tudo isso. A necessidade de ser validado. Ela não aparece como fraqueza. Ela aparece como cuidado, como estratégia, como ser aceito. Mas no fundo, é medo. Medo de não ser suficiente. Medo de não ser escolhido. Medo de não ser visto. E para evitar isso, você se adapta, se molda, se reduz, até caber na expectativa dos outros. Mas existe um custo, e ele é alto, porque toda vez que você se afasta de si, você precisa sustentar uma versão que não é real. E isso cansa. Sêneca já alertava. Quem depende da aprovação externa entrega sua paz nas mãos de qualquer pessoa. Agora pensa nisso com calma. Se o seu valor depende do olhar de fora, então ele nunca está seguro. Existe, porém, outro caminho, mais silencioso, mais raro. É quando você para de tentar convencer, para de tentar provar, para de tentar corresponder e começa apenas a ser, sem esforço para impressionar, sem necessidade de validação, sem medo constante de julgamento. E algo curioso acontece, você não se torna invisível, você se torna magnético, porque a autenticidade não força a atenção, ela naturalmente atrai. Desapegar nesse contexto não é abrir mão da vida, é parar de lutar batalhas que nunca foram suas. É entender que nem tudo precisa de resposta, nem tudo merece energia, nem tudo deve ser carregado. E isso cria espaço, um espaço interno que antes estava ocupado por tensão, agora se transforma em clareza. E dentro dessa clareza, você percebe algo essencial. Você não precisa ser perfeito para ser suficiente. A perfeição era apenas um acordo silencioso. O que você fez com o medo? Michel de Montaigne viveu expondo suas próprias contradições. Não para parecer fraco, mas porque entendia algo que poucos aceitam. A incoerência faz parte de quem está vivo. E quando você aceita isso, algo muda profundamente. Você para de se esconder, para de se corrigir o tempo todo, para de tentar parecer inabalável e se torna real. E o real tem uma força que o artificial nunca terá. Nas relações, isso se torna ainda mais evidente. Você para de tentar controlar o comportamento do outro, para de exigir garantias emocionais e começa a se relacionar com liberdade, sem posse, sem pressão, sem medo constante de perda. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais essa pessoa se distancia. Mas quando você permite que ela seja, ela escolhe ficar, não por obrigação, mas por verdade. E isso é raro, isso é maturidade, isso é poder. E então chega o momento decisivo. Não é dramático, não é intenso, é simples. Você entende. Entende que controlar tudo te esgota. Buscar perfeição te paralisa. E a partir desse entendimento, algo floresce. Uma forma mais leve de viver,
mais firme de decidir, mais verdadeira de existir. E talvez a verdadeira liberdade nunca tenha sido sobre conquistar mais, mas sobre soltar o que nunca foi seu. Porque no fim, o que transforma sua vida não é o que você adiciona, mas o que você finalmente decide não carregar mais. E, quando você finalmente entende isso, uma mudança silenciosa acontece. Nada à sua volta precisa mudar imediatamente. Mas dentro de você, tudo já mudou. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O peso que carregava já não parece mais necessário. As cobranças internas perdem força e aquilo que antes te consumia, agora simplesmente não te domina mais. É como se pela primeira vez você estivesse vivendo sem precisar se defender o tempo todo, sem precisar provar valor, sem precisar justificar suas escolhas, sem precisar antecipar o julgamento de ninguém. E isso cria algo raro, um tipo de paz, que não depende de silêncio externo, mas de ordem interna. Epicteto ensinava que a liberdade começa no momento em que você deixa de tentar controlar o que não é seu. E essa liberdade não é barulhenta. Ela não precisa ser anunciada. Ela é percebida na forma como você anda, fala, decide. Você já não reage da mesma forma, já não se abala com a mesma intensidade, já não se perde tentando agradar. E o mais interessante é que o mundo começa a responder diferente a você. Não porque você mudou o mundo, mas porque deixou de se submeter a ele. Sua presença ganha peso. Suas palavras ganham intenção. Seu silêncio ganha significado. E isso não vem de esforço, vem de alinhamento. Você não está mais dividido entre quem é e quem acha que deveria ser. E essa coerência interna é o que constrói uma confiança que ninguém pode tirar. Porque agora, você não depende mais de aplausos para se sentir suficiente. E isso muda completamente o jogo. Nas decisões, você escolhe com mais firmeza, porque não está tentando agradar todos os lados. Nas relações, você se conecta com mais verdade, porque não está mais escondendo partes de si. E na vida, você começa a experimentar algo que antes parecia distante: leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de dificultar o que já era simples. E então você entende algo ainda mais profundo. A vida nunca exigiu perfeição, só presença. Mas presença de verdade, sem máscaras, sem personagens, sem a necessidade constante de aprovação. E talvez o maior erro nunca tenha sido falhar, mas acreditar que você precisava ser alguém que nunca foi para finalmente ser aceito. Quando você solta isso, você se reencontra. E nesse reencontro, não existe mais pressa, não existe mais comparação, não existe mais aquela urgência silenciosa de ser suficiente. Porque agora, você já é. E quando você percebe isso, algo dentro de você desacelera. Não é desmotivação, não é apatia. É lucidez. Aquela urgência constante de correr, provar, alcançar, já não tem o mesmo efeito. Porque você finalmente entendeu. Não era sobre chegar mais rápido, era sobre parar de fugir de si. E isso muda a forma como você enxerga tudo. O tempo deixa de ser um inimigo. As falhas deixam de ser ameaças. O julgamento deixa de ser uma prisão. Você começa a viver com mais espaço interno, mais silêncio, mais presença. Você sente sem se perder, pensa sem se sabotar, age sem se fragmentar. E isso cria um tipo de estabilidade que não depende do que acontece fora. Porque agora, você não está mais tentando controlar a vida, você está participando dela. E existe uma diferença profunda nisso. Antes, você reagia a tudo. Agora, você escolhe. Antes, qualquer opinião te afetava. Agora, nem toda opinião te alcança. Antes, você precisava de confirmação. Agora, você confia. E essa confiança não vem de garantias. Vem de conexão consigo mesmo. É como se você tivesse voltado para casa. E quando alguém está em casa, não precisa provar nada. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer tudo, mas a liberdade de não precisar mais se forçar a ser algo que não é. E isso reflete em tudo. Na forma como você se posiciona, na forma como você se comunica, na forma como você se afasta do que não faz mais sentido, sem conflito interno, sem necessidade de explicação. Porque agora, você não negocia mais sua essência. E isso assusta algumas pessoas, porque quem está acostumado com a sua versão adaptada, estranha a sua versão verdadeira. Mas isso faz parte.
Nem todo mundo vai acompanhar sua mudança. E tudo bem, porque pela primeira vez, você não está tentando ser aceito por todos. Você está sendo fiel a si, e isso é um ponto sem volta. A partir daqui, você não vive mais por aprovação. Você vive por alinhamento. E quando você vive assim, a vida deixa de ser um peso e começa a ser um fluxo. As decisões se encaixam, as relações se ajustam, os caminhos se revelam. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você deixou de lutar contra o que é. E no meio disso tudo, você descobre algo que sempre esteve ali. Uma força silenciosa, que não depende de reconhecimento, não depende de validação, não depende de controle. Ela só precisa de uma coisa: presença. E quando você vive com presença, você não precisa mais correr atrás de sentido. Você se torna o próprio sentido. Se esse vídeo te trouxe esse tipo de clareza, se inscreve agora no canal. Porque aqui você não encontra apenas motivação, você encontra direção real. E comenta aqui embaixo o que mudou dentro de você enquanto assistia esse vídeo. No fim, a vida nunca foi sobre controlar tudo. Nunca foi sobre agradar todos. Nunca foi sobre ser perfeito. Foi sempre sobre lembrar quem você é quando para de tentar ser tudo o que esperam de você. E quando esse momento chega, não existe mais dúvida. Só existe verdade. Só existe presença. Só existe você inteiro. Essa é a voz da reflexão.